Quando eu falo de desenvolvimento, eu vou analisar 4 coisas no meu filho. Primeiro, coordenação motora fina, grossa, fala e criatividade. Eu tô falando de crianças em fase pré-alfabetização, né? Que são as crianças antes da alfabetização propriamente ditas, tá bom? Então são crianças de 1 a 3 anos, ou até, se a sua criança não está desenvolvida nessa área, serve para crianças que estão atrasadas, né? Mas que precisam ser trabalhadas nessas áreas. Vamos lá. O que é coordenação motora fina? São aqueles movimentos menores, de pinça, né, que vão ajudar a criança posteriormente ter a habilidade de escrita, tá bom? Entre outras coisas, né, de colocar um botão, de fazer pequenas coisas. A coordenação motora grossa é aquela que está associada mais a movimentos, coordenação com movimentos, que você trabalhará coordenação motora grossa com jogos físicos. Eu vou já dar dicas. A fala é o principal. Quando que eu vou começar a ensinar meu filho a ler? Quando ele estiver bem desenvolvido na fala. Então, o mais importante agora é você desenvolver a fala do seu filho. Como que você desenvolve a fala? Vou já dizer daqui a pouco também. E por último, a criatividade. É estimular o imaginário da criança, que já é muito imaginativa, né? Então, você vai estimular esse imaginário da criança. Então, recapitulando, 4 coisas importantes para as crianças pré-escolares: coordenação motora fina, coordenação motora grossa, fala e criatividade. Então, minha sugestão é: não comece ensinando letra, nome de letra, A, I, O, U, A, B, C, D. Não comece querendo forçar sílabas ou coisas do tipo. Espere o tempo certo. Trabalhe as habilidades antes com eles, para que quando eles cheguem nessa fase, eles não estejam saturados. Porque você já falou tanto A, I, O pro seu filho. A, I, O, A, B, C, D, F, G, H, I, que quando chegar na fase certa de ele aprender isso, ele já vai estar aqui, ó, chateado, né? Então, uma coisa que eu sempre falo aqui também é: pais, não irritem seus filhos. Trabalhem de acordo com a capacidade da criança e você vai desenvolvendo até chegar com calma, com tranquilidade, né? Com muita leveza, até chegar nessa fase da leitura, que pode ser cedo. Tem mães que conseguem alfabetizar as crianças com 2 anos e meio, 3 anos, ou pode ser mais tarde, com 6 anos, com 5 anos. Isso vai importar no futuro, quando a criança for adulta, se ela aprendeu a ler com 2 anos e meio ou com 5? Não, mas o modo que você fez vai. Por quê? Porque vai definir se a sua criança vai ser amante da leitura, amante dos saberes, ou se ela vai ser aquela que, não gosto disso, não é pra mim, e não vai gostar de leitura, nem dessas coisas. E o que a gente sabe que a leitura é importante, tanto para o nosso conhecimento a respeito de Deus, quanto dos outros saberes, né? Então, o nosso objetivo é que a criança ame a ler e ame escrever. Então, por favor, não irrite seu filho colocando atividades antes da capacidade cognitiva daquela criança, tá? Vamos lá em coordenação motora fina. Na coordenação motora fina, você pode trabalhar com pequenas coisas. Simples, 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 simples. Eu vou dar algumas ideias aqui para vocês, mas vocês podem pesquisar outras, né? Vocês são muito criativas, muito mais que eu, e vocês vão conseguir pensar em outras ideias. Mas como que eu trabalhava com o Yuri coordenação motora fina? O Yuri é muito bom de coordenação motora fina. Eu vou já dizer qual é a dificuldade do Yuri. Yuri é meu filho, tá bom? A coordenação motora fina, você pode trabalhar, por exemplo, pegando um funil, coloca ele de cabeça para baixo e vai colocando pequenas bolinhas dentro do funil. Você vai pegando uma blusa para abotoar e pede para a criança ir abotoando, pequenos botões, pequenos movimentos de pinça, de pegar transferência de um canto para o outro, de um pote para o outro, encher um copo com água e pedir para ele colocar no outro recipiente, colocar lá. E esses todos são movimentos de coordenação motora fina, né? São coordenações, se a sua criança for maior, de corte, pega um bonequinho, faz o cabelo e pede para cortar o cabelo do bonequinho de papel. E tudo isso envolve a parte de coordenação motora fina, tá? A coordenação motora fina, ela é importante. Tente estimular a criança a praticar em um momento certo do dia, né? Tem criança que não para quieta, não fica quieta. Primeiro que a rotina, ela vai ajudar ela a ficar quieta. Por exemplo, se todo dia, depois do café da manhã, você faz uma atividade de coordenação motora fina, alguma atividade de transferência, de tal, não precisa ser uma todo dia, pode ser a mesma durante uma semana, e você ir revezando, tá bom? Hoje eu tava
eu fiz um post hoje, que era uma batata com um monte de coisa enfiada, um monte de palito. Eu peguei a batata, enfiei um monte de palito e pedi pro Yuri tirando. Atividade de coordenação motora fina. E ele ficou concentrado naquilo um tempão, né? Mesmo que a criança ela não consiga ficar sentada na mesa, parada, deixa ela em pé do lado, mas fazendo atividade. Essa é muito importante, que nessa fase pré-escolar ela desenvolva essas habilidades de coordenação motora fina. Inclusive, eu acho que eu fui muito pessimamente trabalhada na coordenação motora fina quando eu era pequena, que eu tenho uma coordenação motora muito ruim, cara. Às vezes eu tento fazer um corte, alguma coisa assim, mesmo eu me esforçando muito, fica que nem a minha cara. Vocês já viram aí, né, que eu vou fazer os bonecos, as coisas ficam tudo troncho, mas é porque eu não fui trabalhada nisso quando eu era mais nova, né, enfim. Só agora, né, um desabafo. Então, você estimula, mesmo que mesmo que o seu filho não fique quieto, que ele fique em pé do lado fazendo atividade. Você vai analisar qual horário do dia é melhor. Ele fica mais calmo, mais tranquilo para fazer de manhã, à tarde ou à noite. À tarde, assim que ele acorda da soneca, ele fica disposto a fazer algo novo. O Yuri é de manhã. Depois do café da manhã, eu já falo, Yuri, vamos meditar? E a gente medita e logo em seguida eu já faço atividade com ele, né? A coordenação motora grossa, ela tem a ver com os movimentos. Você vai fazer as brincadeiras mais agitadas e você vai separar essas atividades mais agitadas para ele fazer. Essa daqui você vai trabalhar a consciência perceptiva. Se a criança ela já sabe andar, primeiro eu vou estimular ela a andar, né? Não segurando na mão, tá? Você dá alguma coisa, né? Mostra algum objeto que ela goste muito para estimular a dar os primeiros passos. Mas se ela já sabe andar, o Yuri começou a andar com 1 ano e pouco, 1 ano e 3, eu acho. Você vai trabalhar consciência perceptiva, né? Que é a coordenação motor-visão, visomotor, né? Como assim? Você vai colocar pela casa, por exemplo, cadeiras para passar por baixo. O pai dele levanta a perna para ele passar por baixo. Você vai colocar obstáculos. Você vai colocar atividades para que ele fique numa perna só ou de joelhos, né? Tudo isso são habilidades que você vai trabalhando na coordenação motora grossa. Pode rodar como peão, só de girar, gira, gira, gira como peão. Andar sobre tijolos de papelão, engatinhar sobre travesseiros espalhados pelo chão. Subir e descer escadas, brincadeiras de equilíbrio, pular dentro, fora, né? Tudo isso aí são atividades que desenvolvem a coordenação motora grossa, né? Brincadeiras ao ar livre, né? Brincadeiras com bola, ela trabalha muito essa parte visomotor, né? Você pega a bola, né? Tem uma bola bem aqui. Você pega a bola e você fala, meu filho, segura a bola. Se ele conseguir pegar com as duas mãos, já, coordenação motora, né, grossa. Meu filho, agora a bola embaixo, a bola em cima, a bola do lado, né? E tudo isso aí, com a bola, você consegue ir trabalhando várias atividades, né? Uma outra coisa muito importante com sua criança são as brincadeiras ao ar livre. Na brincadeira ao ar livre, você pode deixar a criança explorar, ficar descalça para sentir a grama, a areia, né? Se a sua criança conseguir, né? Porque tem criança que tem nojinho, né? A areia e todas essas coisas. E isso daí vai fazer vai estimular, fazer o estímulo vestibular e proprioceptivo, que são os estímulos da visão com o corpo, de ele saber lateralidade dele, que ele tem que ir para a esquerda, para a direita, se ele cabe ou não dentro de uma caixa, né? Dê uma caixa para ele entrar, sair. E tudo isso daí são atividades pré-escolares que você pode trabalhar antes de estar falando aí pro seu filho. Então, eu já falei de coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Agora eu vou falar sobre fala. Lembra que eu falei pra vocês que que eu tenho o Yuri tem a maior dificuldade? A maior dificuldade com o Yuri é da fala, né? Eu percebo que ele ainda precisa desenvolver mais essa questão de fala. Ele ainda não junta palavras para formar frases, ele tem 2 anos, né? Então já é para ele começar a fazer isso. E eu creio que nos próximos semanas ele já vai estar adquirindo essa habilidade, né? No estímulo da fala, você pode usar flashcards, né? Olha só, mão. Isso aqui é de um versículo, ó. Deus é amor. Você pode utilizar nariz, barriga, isso tudo aqui
o Yuri sabe decorado, ele sabe, e eu peço pra ele apontar, né? Onde que é a barriga, onde que é a cabeça, né? E ele fala do jeito dele, mas ele já fala. As cores, né? Você pode fazer atividade, por exemplo, de associação, né? Associação de cores, ó. O verde, o peixe verde no pote verde. Associação de formas, né? Eu lendo um livro sobre o desenvolvimento, diz que a criança primeiro aprende a associar o redondo, depois o quadrado e por último o triângulo, né? Mas o Yuri, com 1 ano e 9, eu acho, 1 ano e 10 meses, ele já conseguia fazer essa atividade aqui com associação de todas as cores, com todas as formas. Ele já sabe o que é o oval, o triângulo, o círculo. Como eu falei, você vai desenvolvendo. Se você vê, você faz uma atividade como essa aqui de associação, né? Onde a criança tem que associar o forma com o seu formatinho que tá aqui. Se você vê que a criança ela não consegue fazer isso daqui, ai, meu filho tem 1 ano e 9 meses, que nem teu filho quando ele aprendeu. Não sei se foi 1 ano e 9, 1 ano e 10, não sei. Ele não conseguiu, Suzy. O que você faz? Você pega a sua linda atividade e guarda. Não se frustra, não chora, não compara. Você guarda e depois de 1 mês você vai e oferece de novo, né? Eu já falei pra vocês que ele tinha uma atividade de associação de cores e eu tinha uma amiga que tem um filho com 3 meses mais novo que ele e que associava as cores e o meu não associava. E às vezes eu ficava, ai meu pai, esse menino não e tal, e eu trabalho tanto com ele e ele não consegue, é o ritmo dele. E eu creio que Deus me deu o Yuri do jeitinho que ele é, sanguíneo. Ele não é o mais rápido de pegar as coisas, né? Justamente para eu passar para essa vivência e passar para vocês para dizer, não se frustre, continue trabalhando, né? Eu poderia estar frustrada, né, por causa da questão da fala dele e tal, mas eu vou continuar trabalhando, eu vou fazer cards e vou continuar fazendo leitura em voz alta e tudo, para que ele continue e chegue ao estímulo da fala e chegue ao seu máximo potencial, né? Uma outra atividade da fala é objetinhos, mostrar objetos, né? Olha só, você vai falando, olha, você não tem que ficar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque acaba irritando e frustrando a criança. Você pode ir colocando, ó, isso aqui ele ganhou da avó dele e são os objetos do fundo do mar. Então, quando eu vou mostrar pra ele, é uma lousa magnética. Eu vou mostrando pra ele, eu vou falando, olha Yuri, isso aqui é o fundo do mar. No fundo do mar tem a baleia, tem o polvo, tem o quê? Qual é esse daqui mesmo? O polvo. Cadê a baleia? Baleia. Tem o tubarão. E aí eu vou colocando, né, os objetos. Olha, o céu, o sol. E vou colocando os objetos e vou estimulando ele a falar. E o mais importante de todos do universo, você já sabe, é a leitura em voz alta. O estímulo à fala, a leitura em voz alta é um dos mais importantes. Então você tanto faz a leitura em voz alta, com a criança fazendo uma outra atividade lá, quanto a leitura em voz alta de colo. O que é a leitura em voz alta de colo? Onde você pega a criança, senta ela no seu colo ali. Eu já estou aproveitando e mostrando meus livros preferidos, né? Que é Livro de Histórias Bíblicas de Jesus. Esse livro é lindo, maravilhoso, perfeito, olha só. Quanto esse aqui, do Samuca, né? Mas o livro que o Yuri mais gosta é esse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É um dos que ele mais gosta. Ele gosta tanto daquele do Nabo Gigante, né? Quanto esse daqui, ó. Fantástica História de Deus pra você, por causa das imagens, ó. Então você pega esse livro que tem muitas imagens, coloca o seu filho no seu colo e você vai lá e faz a leitura, tudo direitinho, vai lendo e vai mostrando. E quando, à medida que você for lendo, você vai perguntando. Fulano, né, Yuri, olha, cadê a menina? Quem é a menina? O que a menina está segurando na mão? A Bíblia. Pra não ficar toda hora, o que é isso? O que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo, né? Eu faço isso daí com o Yuri também, às vezes. Eu pego os cards, né, de animais, de frutas, e eu vou falando pra ele, e ele já tá acostumado, ele nem liga. Mas assim, se a criança não tá acostumada, pra ela não se frustrar com essas muitas perguntas, né? A fala e a criatividade. Como que você estimula a criatividade? Através de leitura em voz alta e através de atividades livres. Como assim livre? É uma atividade não estruturada. Você dá um jogo de bloquinho para a criança e você não diz, olha, você tem que colocar um bloco em cima do outro. Não, você deixa a criança brincar, você fica ali do lado, aí você fica, olha, o que é isso? O que é aquilo? Olha, será que isso pode ser uma igreja? Ou pode ser uma casa? Então, são atividades desestruturadas. Não é uma atividade essa atividade não estimula a criatividade.
porque a criança já sabe exatamente o que precisa ser feito. As que estimulam a criatividade são aquelas atividades que são livres, e principalmente brincadeira ao ar livre, parquinho, passeio, né? São atividades que estimulam a criatividade e a leitura em voz alta. Então, atividades pré-escolar, pré-alfabetização, coordenação motora fina, grossa, fala e criatividade. Quando que eu vou começar a trabalhar a alfabetização mesmo, né, Suzy, em si, o planner lá de alfabetização, consciência fonológica? Quando a sua criança tiver uma fala bem desenvolvida e conseguir obedecer comandos para você fazer as atividades de consciência fonológica com ela, tá bom? Que é a consciência dos sons e tal. E à medida que você já tá trabalhando tudo isso aqui, por isso que o nome é pré-alfabetização, porque quer dizer que você, trabalhando com essas coisas aqui, você já vai estar estimulando a sua criança. Então, vai estar na frente, né? Ai, Suzana, não tô fazendo nada disso. Não tem atividade de associação, não tenho card de não sei o quê, não tenho... Ah, eu não mostrei essa, ó, atividade de correspondência, né? Que é as atividades, ó, que ligam, ó, metade com metade, cor com cor, né? Não tenho nada disso. Lá no meu Instagram, ele tem atividades que podem sugerir para vocês. Esse daqui eu comprei na Amazon, olha só, depois você pode comentar que eu mando o link, tá? Comente específico, porque eu já falei tanta coisa, né? Olha, eu quero o link do tal. Eu posso mandar o link dos livros, mas o mais importante é que você esteja presente com o seu filho, né? Que você tire um tempo com ele, brinque. E só de você estar brincando, de estar jogando uma bola, de estar chutando, de estar rindo, só isso já vai estar desenvolvendo, né? E seja intencional, né, na hora do ensino. Suzy, qual é esse livro que tu tá pegando os parâmetros aí, tal? É este aqui, ó, que eu já mostrei, Coordenação Motora, né? Ele é um livro muito bom e ele dá os parâmetros do que esperar para cada fase.